Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, no qual eu expliquei um resumo breve sobre os principais pontos do edital do concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, que é concurso da sede MS. E esse vídeo a gente vai fazer uma análise mais completa, uma análise completa do edital. Vem comigo, vamos juntos. Pessoal, vamos acompanhar na tela então, né? Baixarei o PDF. Bom, a gente vai ver então os principais pontos de interesse de todos os candidatos e candidatas do certame, fazendo uma análise, uma leitura no próprio edital. Vamos juntos, na tela. Deixa na descrição do vídeo um link com o edital em PDF. Entretanto, você pode abrir o Google e digitar lá AOCP, que é o Instituto AOCP, que é a banca, né, a empresa que está responsável pelo certame, que é o concurso público. Instituto AOCP. Vamos avançar aqui, procurar inscrições abertas. Não estão abertas as inscrições, porque as inscrições elas vão abrir no dia 25. Portanto, a gente pode clicar em novos concursos. Tem o primeiro, mas o primeiro é sobre auditor de Estado, não é este. Tem o segundo, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul. Edital de abertura, cargo de professor, divulgado, inscrições abertas dia 25, entre o dia 25 até o dia 15 de março. É este. Fazer download. Isso. Edital, abertura, SAD, sede, professor. Bom, então é isso. Vou colocar um marca-texto e a gente vai acompanhando aí o certame. Vamos dar um zoom aqui, pessoal, e vamos acompanhando, fazendo a leitura. Concurso Público de Provas de Título SAD, sede, professor 2022, para o provimento do cargo de professor de carreira profissional da educação básica. Então, concurso muito esperado. Carreira do cargo de professor de carreira profissional da educação básica no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Então, edital número 1 de 2022. A abertura do concurso público e vamos aí às disposições iniciais. Bom, ele será organizado pela Secretaria de Estado de Administração, a SAD, em conjunto com a SED, Secretaria de Estado de Educação. Visa o preenchimento de, colocar aqui de verde, 222 vagas. Entretanto, a gente sabe que esse número de vagas é muito baixo. Por que é baixo? Porque deveria ter aí 2.000 vagas, 4.000 vagas, 5.000 vagas. Né? Como ocorreu já em outras unidades da federação, porque é muito pífio esse número de vagas, uma vez que 5 vagas para arte, 7 para sociologia, 3 para educação física, 2, né? E mais 5 para outra coisa. É muito pequeno, é muito pouco, né? Cadê as vagas para educação especial? Cadê as vagas para as pedagogas, que existem sim pedagogas das séries iniciais, das séries do ensino fundamental 1, né? E mais um monte de licenciaturas do ensino fundamental 2, que ainda existem escolas no interior do estado, existem escolas na capital, e também muitas vagas para a formação do ensino médio. Muitos professores eles se aposentam. Também estão surgindo novas vagas por conta do novo formato, né, do NEM, que é o novo ensino médio. Então, a partir da Lei 13.415, a partir da BNCC, a partir das alterações no currículo e na estrutura da matriz curricular do Estado, então tem que ter mais vagas, há mais professores, há projeto de vida, há unidades curriculares de aprofundamento, há protagonismo, há muito mais disciplinas que um professor que tinha uma carga de geografia, um professor que tinha uma carga de química ou de física em uma dada escola, ele não vai conseguir completar essa carga na escola, ele vai fazer menos, vai fazer a metade, porque ele vai ter que pegar também outras disciplinas. Então esse número de vagas é muito ruim. Tá bom. Então é isso. Pessoal, inscrição, né? Tem que estar muito atento aí. Com a inscrição a gente vai acompanhar tudo que envolve o concurso público a partir da imprensa oficial, que é do Diário Oficial, e a partir do endereço também do site, o endereço www.institutoaocp.org.br, porque é a empresa que está desenvolvendo o certame. Ó, informações tem que vir lá, tá? Então essas informações que a gente desenvolve aqui, que algumas escolas de cursinhos preparatórios também desenvolvem, são a fim de estabelecer a priori, né, aquela informação que a gente julga mais pertinente. Entretanto, todo e qualquer candidato tem que fazer a leitura completa do edital. Fica a dica, leia o edital por completo. Bom, do cargo de professor, função docente, a distribuição das vagas. Então, ó, cargo, professor,
função docência. Qual que é a jornada de trabalho? 20 horas. Podendo estar distribuídas entre os turnos matutino, vespertino e noturno, de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado de Educação. Então, para a habilitação de nível superior, né, a remuneração, os proventos serão de quantos? R$ 4.190,82. Se o professor, né, ele tem cursos de pós-graduação, então, que é a especialização, né, lato sensu, ele vai ter um salário nessa jornada de 20 horas de R$ 4.470. E se esse professor ele tem, vou colocar outra cor aqui, um curso de mestrado ou doutorado, para a jornada de 20 horas ele receberá R$ 4.609. Então é isso, R$ 4.690, R$ 4.470 e R$ 4.609. Então, o concurso geralmente do Estado de Mato Grosso do Sul, eles são bem disputados por conta da remuneração, que via de regra ela não é tão ruim em relação aos outros estados. Entretanto, a remuneração dos profissionais que são contratados temporariamente, chamados de professores e professoras convocados, está muito, né, aquém, muito além, muito baixo em relação a essa remuneração. Um professor convocado, ele recebe para um cargo de 20 horas, né? Então fiquem espertos aí, vocês querem ser contratados na rede estadual. Líquido, né? Líquido sai R$ 1.800. O que é menos da metade do que o professor concursado. Então, por isso que também há uma concorrência muito significativa em relação a se efetivar. Pessoal, vamos avançar. Atribuições básicas, né, do cargo, façam a leitura. Competências na área da educação, façam a leitura. É muito importante que tenha essa leitura. Bom, distribuição de vagas. Aqui também dá a grande discussão, a discussão está rolando nos grupos, né, está rolando nas redes sociais, né, nos canais aí de imprensa, nos canais de Facebook, Instagram, nos sites também, inclusive dos sindicatos, né, Facebook da FETEMES, Facebook da ACP, fazendo esses questionamentos em relação aos componentes e ao número de vagas. O que é pleno direito daqueles e daquelas que são cidadãos, né, que de fato podem vir a reclamar e a lutar pelos seus direitos. Seja você cidadão ou cidadã, tem pleno direito. Então, a vaga para o componente curricular arte, que a gente chamava antigamente de disciplinas: biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Então, verifique certinho, né, as atribuições não, os requisitos de escolaridade, que sempre vão estar aqui, ó, linkados, ó, nessa tabela, nessa coluna da direita. Então, por exemplo, arte, licenciatura plena, educação artística, artes visuais, ou graduação em música, né, desde que tenha habilitação em linguagens, licenciatura em linguagem, educação intercultural, e aí vai. Faça uma leitura plena para verificar se você se encaixa, né, em uma desses componentes. E pode vir a somar e a preencher essa vaga, tá bom? Então, agora que são elas, ó. Distribuição de vagas oferecidas no concurso público de provas de títulos consta no anexo 3, a gente vai chegar lá. Entretanto, a gente pode dar uma olhada em alguns quantitativos. Total de vagas oferecidas: arte, 68, né, total de vagas. Biologia, 63, vou colocar com outra cor aqui. Educação física, 24, filosofia, 35, física, 83, geografia, 42, história, 36, língua inglesa, 44, língua portuguesa, 37, matemática, 164, química, 88, sociologia, 38. E é muito importante a gente frisar, né, um número muito baixo, um número pífio de vagas. Se a gente for verificar só um grupo de WhatsApp de professores de educação física, vai ter o dobro, triplo, quádruplo desse número aqui, apenas na cidade de Campo Grande. Se a gente for verificar o grupo de professores de geografia, o grupo de professores de história, o grupo de professores de filosofia, o grupo de professores de língua portuguesa, o que dirá a língua portuguesa? Sociologia, com 38, para o estado inteiro. Por isso a gente percebe esse número pífio de vagas, 722.
que realmente é muito pequeno, é muito ruim. E eu sou um professor, eu não sou aqui ninguém que está vendendo um curso desses estabelecimentos, né, de ensino que são preparatórios para cursinho, que vão falar muito bem do edital, que vão falar, né, a sua chance, parará. Realmente, o edital é algo importante, né, algo a ser celebrado, publicação do edital, para que você possa, né, constituir uma carreira sólida no serviço público. Entretanto, com esse número de vagas, aí dá uma desanimada, né, galera? Dá uma desanimada total. E não sem razão. Mas não vamos desanimar, não. Vamos continuar com a nossa leitura, nosso acompanhamento sobre o edital. E a gente faz as pressões nos órgãos, nas organizações, nos movimentos competentes. Dia 24 aí era para termos uma assembleia, dia 22. E a gente vai fazer participação, quórum, naquelas assembleias, sobretudo para equiparação salarial entre professores convocados e concursados e também para os reajustes do piso, que isso não é brincadeira, isso não é pedir, isso não é ser bonzinho, não. A gente quer o que é por direito, o que temos por direito, que está na lei. Vamos avançando. E aí tem, claro, né, as vagas para cotistas negros, que é pertinente, é importante. As vagas para cotistas índios. Ah, não, mas tem vaga para cotista. Claro, tem que ter, pô. Baseado nas ações afirmativas. Não fale mal dos índios, ou não fale mal dos negros, ou não fale mal, né, dos cotistas que têm deficiência, por conta de existir essas vagas, tá? Então, há vagas para essas pessoas. É importante? É importante. O que a gente tem que aumentar? Esse total aqui, ó. Esse total aqui a gente tem que aumentar. Vamos lá, vida que segue. Leiam aqui, tem alguns pré-requisitos, né? Seguintes requisitos para que você possa ocupar essa vaga. Verifique certinho. Tem também a questão da pessoa com deficiência. Tem o direito de se inscrever, tem o direito de participar nessas vagas também. Da inscrição do concurso público. Bom, é de inteira responsabilidade do candidato e, para tanto, o mesmo deverá conhecer e aceitar as normas estabelecidas nesse edital, e em outros que vierem a ser publicados como complementação das informações, certificando de que preenche todos os requisitos e condições exigidos para a investidura e exercício do cargo de professor e função docência. Então, as inscrições são realizadas exclusivamente via internet, como está acontecendo já durante algum tempo, né, em vários concursos públicos. E o período, né? Ele vai iniciar às 8 horas do dia 25 de fevereiro e encerra às 11 horas e 59 minutos, às 23 horas da noite, do dia 15 de março. Então, fiquem atentos. Tem mais algumas dicas, mais algumas informações. Façam a leitura. Vou passar aí para o valor da taxa de inscrição. Vou colocar de azul claro. Pessoal, o valor da taxa de inscrição é de R$ 175,12. Bem pertinente, dá para pagar sim. Antes esse valor era 8 firmes. Agora ele é um total de 4 firmes. R$ 175,00, já reserve o dinheiro para você efetuar o pagamento da taxa. Verifica aqui a questão do expediente bancário, para não deixar para a última hora, tá? Tem aqui, ó, para quem vai requerer a isenção da taxa de inscrição do concurso, verifique certinho os documentos e o tipo de isenção a qual você quer pleitear, tá bom? Bom, a relação dos candidatos inscritos no concurso público de provas e títulos será divulgada, a relação dos candidatos mediante edital específico, com algumas listagens aí. Então, quais listagens que será divulgada, né? Serão divulgadas? Relação de todos os candidatos inscritos, algo para ter transparência e lisura no processo. Relação provisória dos candidatos inscritos no concurso público que se autodeclararam negros. Relação provisória dos candidatos que se autodeclararam índios. Relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência. Importante. E aí, ó, o pessoal que, né, vai participar no certame como cotista negro. Verifique certinho como funciona, faça a leitura dessa parte. É muito importante. Sempre tem alguma coisa de entrevista de heteroidentificação, ó, tá? Vou avançar em outro momento, a gente comenta a respeito. Para habilitar essas vagas para cotistas de índios, tem também a questão do documento, né, da autodeclaração. Verifique certinho. Tem alguns itens específicos que é importante, ó. O registro administrativo de nascimento do índio, ou de casamento, o registro civil de nascimento com identificação étnica, carteira de identidade com identificação étnica. Levando em conta que a gente, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem a segunda maior população
indígena do Brasil. Então é muito pertinente que tenha espaço e tenha participação dos povos, né, das etnias várias, né, que existem, que vivem no estado de Mato Grosso do Sul. Então é importante. O pessoal pensa que tem índio só na Amazônia, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem algumas coisinhas aqui de verificação. Tá. Outra questão das cotas, ó, para vagas reservadas a pessoas com deficiência. Mesma coisa, você tem que se atentar ao formulário, verifique certinho como você pode enviar, né? Eu vou ler essa parte, ó, para ajudar aí as pessoas. Realizar o preenchimento do formulário de autodeclaração de reserva de vaga para pessoa com deficiência, disponível no site do Instituto, anexando ao mesmo, por meio de um campo próprio, cópia do laudo médico expedido nos 6 meses anteriores à abertura do concurso público, devidamente digitalizado em formato PDF. Bom, pessoal, das disposições em relação às fases do concurso público, muito importante, ó, as fases. O concurso público será integrado pelas seguintes fases: fase 1, né, fase 2 e fase 3. A fase 1 diz respeito à prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na qual participarão todos os candidatos inscritos no concurso público. Fase 2 diz respeito à prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, tal como a fase 1, da qual participarão apenas candidatos considerados aprovados na fase 1. A gente tem fase 3, que é a prova de títulos, tá? A prova de títulos são candidatos aí que vão apresentar os títulos que têm diplomas, certificados, cursos e mais um monte de coisa, que é de caráter unicamente classificatório. Locais e datas, os horários e os procedimentos a serem observados pelos candidatos para a realização das fases e demais atividades que integram o concurso público serão divulgadas mediante editais próprios, tá? Bom, a realização das etapas de atividades que integram o concurso público, assim como os termos inicial e final dos prazos especificados nesse e nos demais editais, observarão o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Muito cuidado com o horário aí. Ao longo do concurso público, os candidatos deverão observar as restrições e procedimentos de biossegurança, levar máscara, né, tomar cuidado com seus pertences, né, fazer o uso do álcool em gel, tudo isso que é desenvolvido como protocolo de biossegurança. Muito cuidado aqui, ó, com a questão da exclusão. Faça uma leitura, tem muita gente que fica perguntando, eu posso isso, posso aquilo, não faço isso, faço aquilo. Faça a leitura, você vai aprender muito mais sobre o que você pode e o que você não pode, para que você não seja surpreendido. Eu mesmo não levo mais o relógio, eu tenho um relógio de pulso, só que ele pode apitar, ele pode, né, fazer algum tipo de ruído, algum tipo de aparelho, então, de som, né? Então não é bacana. O celular também eu tiro a bateria, deixo fora. Só leve o que você realmente precisar no certame. Eu não preciso de uma chapelaria, não preciso de um óculos, não preciso de uma pulseira grande, não preciso de não sei o quê. Cara, então não leva. Vai te evitar um problemaço. Bom, vamos às fases. Da fase prova escrita objetiva. A prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada no município de Campo Grande, como eu falei lá no vídeo anterior, Dourados e Três Lagoas, em datas e locais a serem divulgados em edital próprio. A prova escrita objetiva terá duração de 5 horas. E a data provável, pessoal, a data 3 de abril. Mesma coisa, algumas informações básicas, né? Os candidatos deverão comparecer nos horários designados para nesse edital de convocação da prova com antecedência. Horário de Mato Grosso do Sul, fiquem espertos com isso, né? Cor da caneta, tem gente que chega, já fui num concurso, o camarada estava com uma caneta que não era material transparente e era na cor errada. Então, esse candidato, ele está, né, querendo ser eliminado antes mesmo de fazer a prova, então aí já é um fator de eliminação. Olha aqui, portando o original do seu documento, né, colocar numa cor mais forte para chamar atenção, vermelha. Com foto, conforme o item lá que está falando. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Então, nesse caso, eu só tenho tinta azul, posso levar? Pode, cara, o edital está falando que pode. 2 canetas, uma água, uma maçã, um biscoito, tá beleza. Bom, durante a realização de provas, não será permitido a realização de consulta, claro, né? Ele deve ingressar no prédio e dirigir-se à sala em que prestará a prova. Para de ficar conversando fiado, andando fiado, fazendo barulho,
olhando para trás, para de incomodar os outros. Se você faz isso, você também atrapalha com a sua concentração. Tem que chegar concentrado. Após o ingresso do candidato, não será permitida a saída até o início da aplicação, mediante a autorização do respectivo fiscal. Bom, questão do caderno de prova. É uma dúvida que sempre surge, tá? Em relação ao caderno de provas, colocar de azulzinho. O candidato apenas poderá deixar o local de realização da prova escrita objetiva após 3 horas do seu início. Nesse caso, vamos verificar aqui o que fala sobre o caderno. Ó. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de aplicação de provas a qualquer tempo, portanto, o caderno de questões, de modo que será fornecida pelo Instituto AOCP uma folha específica para rascunho, uma folhinha, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas na respectiva folha de respostas. Tem que anotar, permitindo sua posterior conferência a partir do gabarito oficial preliminar. Então, quando ocorre de algumas bancas terem esse tipo de limitação, né, é porque eles vão fornecer em PDF depois aí o caderno de provas no próprio site da banca, alguma coisa nesse sentido. E nesse caso você não pode levar. Bom, pessoal, vamos avançando aí. Tem mais alguns critérios, é sempre importante verificar, tá bom? O que nos interessa demais, a questão dos grupos, né, que são grupos de categorias de questões. É formado aí, pensado em alguns grupos, né? Então, a prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatória será avaliada de 0 a 80 e constará de 80 questões de múltipla escolha. Cada uma vai conter aí 5 alternativas, sendo que uma vai ser correta. Sem pegadinha, sem aquela pergunta de correta e verdadeira, sem questões que podem atrapalhar o candidato. Então é bacana quando tem alternativas, porque você pode recorrer ao método de eliminação. Então, se tem um conteúdo no qual você não lembra muito, verifica aí o método de eliminação, tá bom? Conteúdo programático, né, dessa prova, né, dessas matérias especificadas, separadas por grupos. No grupo 1, língua portuguesa, 20 questões, peso 1, vai dar um total de 20 pontos. No grupo 2, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Essa legislação educacional são 20 questões e o peso é 1 também, vai dar um total de 20 pontos. E aí, somando esses dois, né, aqui vai dar um total de 40 pontos. No que tange ao grupo 3, grupo 3, só usar outra caneta. Conhecimentos específicos, né, do componente curricular no qual você vai prestar o concurso. Eu sou de Química, você vai ter esse componente específico de Química. Eu sou de Filosofia, sou de História, vai ter o componente específico de Sociologia, Filosofia, História, enfim. São 40 questões, peso 1. Não tem diferença de peso. O que vai ter aqui, na verdade, é uma diferenciação em relação ao número, que aqui também é mais 40 questões. Então, se você estudar bem a sua área de conhecimento, né? Estude bem a sua área de conhecimento, estude bem a legislação um pouquinho e não zere português, com certeza terá chance. Bom, as respostas deverão ser marcadas em folha de cartão de respostas, né? Isso é bem comum. Tem que conferir seus dados pessoais na folha, em especial seu nome, número de inscrição, número de documento de identificação e componente curricular. É bom que tem alguns concursos, certames, que fala isso e coloca isso no edital, aí chega lá, você recebe um caderninho em branco, né, um caderno que não tem nem nome nem nada. Então tem que ter seu nome de inscrição, número de documento de identificação, componente curricular que você concorre. Você está na sala para fazer a prova de física e aí você recebe a prova de educação física. Então faça essa alteração do documento na hora. Folha de respostas personalizada, então vai ter identificação. Tem a folha de resposta e tem a questão da frase. Muita gente tem dúvida, o que eu escrevo, se eu não escrevo, depois eu escrevo, na hora que eu recebo a prova eu quero ver o caderno, eu fico com medinho de escrever a frase. Cara, mete a mão na caneta, mete a mão no papel, que frase está lá? Né? Há lindas árvores e pés no solo do centro-oeste, né, do Cerrado. Então, você mete bronca e já copia e escreve a frase. Bom, vida que segue, não haverá substituição do cartão resposta, né? Marcação indevidas, né? Rasurada, emendada, marcação não preenchida não vai valer. Então, tudo isso é importante que você tenha em mente. A correção da folha de resposta do candidato será feita a partir da confrontação da alternativa marcada em cada questão com aquela definida como correta no gabarito definitivo. Então, a atribuição terá critérios ali, correta, quando a mesma resposta estiver batendo, né, com o gabarito definitivo. Incorreta, quando a pontuação, né,
for divergente ao que está no gabarito definitivo. Isso é comum. Será considerado inválido atribuindo-se pontuação 0 para a respectiva questão a resposta marcada pelo candidato na folha de resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de alternativas. 0, hein? Ó. Repetiu, pintou 2 bolinhas, 2 quadradinhos, 0. O candidato zerará o grupo de questões quando não lograr nenhum acerto dentro do conjunto de questões. Não tem acerto? Zerou. O resultado da prova escrita será representado pela somatória de pontos obtidos pelo candidato em cada grupo de questões, a somatória em cada grupo. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva. Atenção, muito importante esse trecho. Né? Vou colocar de vermelho. Bom, será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que cumulativamente obtiver no mínimo 60% do total de pontos estabelecidos para a prova escrita objetiva, ou seja, 48 pontos, e que não tenha obtido pontuação 0 em nenhum dos grupos. Então, não é só português, né? Não pode zerar. Né? Não zerar. Língua portuguesa, né? Pedagógicos e específicos. Nenhum dos grupos pode zerar. Eu achei bem alto, hein? 60%. Né? Tem que fazer 48 pontos. De 80 é bastante. Bastante pontos para fazer 48 pontos. Mas vamos dar certo, vamos perseverar. O candidato que não atender aos critérios de avaliação estabelecidos no item 663, que é o 6.6.3, estará automaticamente eliminado do concurso. Tomara que não, hein? Vamos avançar. O resultado da prova escrita conterá a relação nominal de todos os candidatos. Da classificação dos candidatos aprovados na prova escrita objetiva e convocação para as fases seguintes. Né? E aí vai ter a classificação. A classificação dos candidatos aprovados para a prova escrita objetiva será divulgada mediante edital próprio, em ordem decrescente de pontuação e ordem crescente de classificação. É isso. Ocorrendo empate na pontuação obtida na prova escrita objetiva, o desempate beneficiará sucessivamente o candidato que? Bom, o que tiver maior pontuação no grupo 3, conhecimentos específicos, o que tiver maior pontuação no grupo 2, conhecimentos pedagógicos, o que tiver maior pontuação no grupo 1, persistindo o candidato com maior idade. É isso. Isso aqui é o critério de desempate. Todos os candidatos aprovados estarão habilitados para prosseguirem nas demais fases. Pessoal, fase 2, prova escrita discursiva, que gerou também algumas dúvidas, angústias, né, e um pouquinho de ansiedade. Segura o coraçãozinho, que a gente vai comentar sobre essa parte, que são a prova 2. A fase 2, né, prova escrita discursiva. A prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada no município de Campo Grande em data, vou colocar de vermelho aqui, data, horário, locais a serem divulgados por meio de edital próprio. Você passou, coleguinha, na primeira etapa, seja na cidade de Três Lagoas, seja na cidade de Dourados ou de Campo Grande, fique esperto, já se organize para que você possa, né, em maio, participar do certame dessa prova escrita discursiva. A prova escrita discursiva terá duração de 4 horas. Será realizada na data provável de 22 de maio. A duração, durante a realização da prova escrita discursiva, não será permitido ao candidato a realização de consulta. Isso aqui é básico, né? Para a realização da prova escrita discursiva, os candidatos deverão comparecer nos locais com antecedência mínima de 30 minutos. Vamos avançar aí, meu amigo, né? O candidato que ingressar ao prédio para realizar a prova escrita discursiva deverá dirigir-se à sala, tomar assento, aguardar seu início. Vamos avançando, mesma coisa, os últimos 3 candidatos. Não, que é horas. O candidato apenas poderá deixar o local de realização da prova escrita discursiva, em definitiva, após decorridas 3 horas do seu início. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de aplicação de provas, portando um caderno de questões ou a folha de rascunhos. Após o encerramento da prova, o Instituto AOCP disponibilizará aos candidatos o exemplar das provas aplicadas. Os 3 últimos, os 3 últimos deverão permanecer na sala até a aplicação até que o último termine. Ao final da prova, se o quantitativo de candidatos que permanecerem na sala exceder ao estabelecido no subitem 8.1.9, será utilizado o critério de ordem alfabética crescente
para definir os 3 candidatos que irão atestar o procedimento descrito. A prova escrita discursiva, de caráter eliminatório, visa verificar e mensurar o domínio do candidato quanto aos conhecimentos, domínio do candidato, quanto aos conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional estabelecidos no anexo 2, lá na frente, a capacidade de expressão na modalidade escrita e a produção de texto utilizando a língua portuguesa, sendo valorada de 0 a 10. 0 a 10 não, 0 a 100. Vou colocar destaque de amarelo. 0 a 100 pontos. De tal forma que ela vai ter o quê? Qual que é a composição dessa prova discursiva? 5 questões discursivas de estudo de caso, voltadas à análise de situações e problemas, relacionadas às temáticas educacionais e aos conhecimentos pedagógicos e da legislação educacional especificados lá no anexo 2, que serão avaliadas e valoradas individualmente, de 0 a 10 pontos. Então, individualmente de 0 a 10 pontos, aqui a gente já tem um total de 50 pontos. E também a gente vai ter, compondo essa prova discursiva, uma dissertação, vou colocar de verde, uma dissertação argumentativa limitada ao máximo 30 linhas, cujo tema, claro que eles não vão falar, o tema constará ainda em algum lugar no caderno de questões. Valorando aqui, total de 0 a 10. Zero a 10 não, 0 a 50. E aí então, a gente tem 50 pontos aqui. 50 pontos. Por isso que o total é 100, tá? Muita atenção com o negocinho aqui, no máximo 10 linhas. O que é no máximo 10 linhas? As respostas da parte A, que são as 5 questões discursivas sobre o estudo de caso. Pessoal, vamos avançar, segura o coraçãozinho, segura a ansiedade, vai dar certo. Muita gente tem medo de redação, de prova discursiva, não fique com medo. A prova escrita discursiva será avaliada quanto ao domínio de conteúdo dos temas abordados, especialmente no tocante à demonstração do conhecimento técnico aplicado e ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Aspectos de avaliação e de pontuação das questões discursivas de estudos de caso. Então, o camarada tem que ter o conhecimento técnico, científico sobre a matéria e ter aí até 4 pontos. Teórico e prático. Bom, é um conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, tema abordado. Tem que ter também atendimento ao tema proposto. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto, pela questão discursiva. Cada critério não atendido em relação ao aspecto 1, conhecimento técnico-científico, a resposta receberá os respectivos descontos no aspecto do atendimento ao tema. Olha lá, 2 pontos. Clareza na argumentação, senso crítico em relação ao tema. A argumentação pertinente e clara. Deve convencer seu interlocutor. Aqui está muito parecido com uma argumentação, de um texto argumentativo, de uma redação, dissertação. Utilização adequada, vou colocar outra cor aqui, laranjado. Utilização adequada da língua portuguesa. A resposta deve apresentar a sua estrutura textual, uso adequado da ortografia, pontuação, regência, concordância, constituição adequada dos parágrafos conforme o assunto abordado. De 0 a 2 pontos. Então a gente soma aí, 2, 4, 6, com 4, 10. Que é o que está constando aqui. 10 pontos. Bom, da questão aí, a avaliação da questão da dissertação argumentativa, atendimento do tema, coesão referencial e sequencial, coerência, atendimento à tipologia textual proposta, informatividade de argumentação, modalidade gramatical, concordância e regência de acordo com a língua. Então, 10 pontos para esse quesito, 10 pontos para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, dando um total aí de 50 pontos. A mão em letra legível. E a caneta? Posso utilizar tinta azul ou preta. Tinta azul ou preta. Pessoal, avançando da fase 3, prova de títulos. Os candidatos aprovados na prova escrita, classificados dentro do quantitativo especificados de vaga, no item 7.3 desse edital,
serão convocados por meio do edital próprio. E aí tem os procedimentos para a prova de títulos. Vai valer de 0 a 10, né? Então ela vai validar a pontuação de quê? Diploma, doutorado, diploma, mestrado, certificado de pós-graduação, especialização lato sensu, certificado de curso de formação continuada, aqueles, né, que tem a carga horária aí mínima de 40 horas. Então, ó, 3,5 para doutorado, 3 pontos para mestrado, 2 pontos para pós-graduação, especialização e 1,5 ponto até, né, o máximo nesse caso. 1,5 pontos a carga horária, a formação, né, de carga horária de 40 horas. Total aí, 10 pontos. Avançando, façam a leitura, verifiquem, da classificação final, né? Pontos da fase 1, pontos da fase 2. E aí vai dividir por 2 e vai somar com pontos da fase 3, que é a prova de títulos. E aí disso aqui sai uma média. Então, cronograma preliminar de atividades de concurso público, que é o anexo 1. Período de inscrições, dia 25, hein? Não está aberto ainda não. Encerramento, dia 15 de março. Ó, período para impressão e pagamento, né? Do recolhimento da taxa de inscrição. Geralmente é no expediente, inicia no dia de inscrição, quando você faz a inscrição, e vai um pouquinho além do limite da data de inscrição. Muito cuidado com o expediente bancário, hein? Período para solicitação de isenção. Verifique aí quem vai fazer a isenção. Prazo para documento de isenção, verifique também. Resultados e tal. Laudo médico, né? Candidatos, pessoa com deficiência. Publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso público. Opa, isso aqui tem que dar um destaque também. Ó, publicação da relação preliminar. Se é candidato, se inscreveu, deu tudo certo? Então, no dia 22 de março tem que sair a lista com o seu nome. Período para correção de eventuais erros cadastrais entre a data do dia 22 ao 23. Então, ó, essas duas datas aqui. Publicação relação definitiva dos candidatos, dia 29. Convocação para a realização da prova escrita objetiva, convocação para a prova, dia 29 de março. Realização da prova, está lá, programado, né? Para o dia 3 de abril. Fase 1, hein? Daí tem publicação de gabarito e tudo mais. Entrevista com candidatos cotistas. Convocação, dia 29 de abril. Realização de entrevista entre 7 de maio e 8 de maio. Fase 2. Vou colocar contra a cor aqui. Roxo. Fase 2. Realização da prova escrita discursiva. Dia 22 de maio. Fase 4. Prova de títulos. Tem a convocação, mas eu vou preencher aqui uma ênfase na data de entrega dos títulos. Lá para as tantas, 16 de maio. Até 16 de maio, né, tenha organizado seus títulos, tá bom? Publicação do resultado da prova de títulos, dia 24, período, parará. Resultado definitivo da prova de títulos, dia 30/6. Publicação e homologação da classificação final dos candidatos aprovados em todas as fases. É aqui que todo mundo quer chegar. Ó. Então, no dia 30/6, você me diz aí como é que foi. Temos aí, né, 30/6 de 2022. Coloque na sua agenda. Conteúdo programático. Então, língua portuguesa, que é conteúdo comum a todos os componentes curriculares, tá? Faça a leitura, tem bastante coisa. Muita coisa mesmo. Conhecimentos pedagógicos. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Bom, esse eu vou grifando, hein? BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é a resolução número 2. Resolução número 3, que é aquela das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Resolução número 4, que é a Base Nacional Comum Curricular na etapa do ensino médio. Currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Já comentei em vídeos, né? Em 2020, em 2021.
E tem caso da educação infantil e ensino fundamental. Não, professor, mas eu sou professor especialista, licenciado, para trabalhar no ensino médio, nos anos finais da educação do ensino fundamental. Entretanto, meu amigo, você vai ter que ler aí sobre o currículo de referência para a educação infantil e o currículo do ensino fundamental, que tem lá publicado aí. Bom, tecnologia e informáticas aplicadas à educação, muito importante, você vai cair. Metodologias ativas e integradoras, né? Edgar Morin é o filósofo lá. O José Morin e a Lilian Bassic. Educação integral, competências socioemocionais ou competências para o século XXI. Avaliação formativa e avaliação da aprendizagem. Avaliações internas, externas e sua aplicabilidade na aprendizagem. Lei Federal número 13.005, quem que é? Vocês lembram? PNE. Façam leitura, já deixei muita dica aqui no canal sobre o Plano Nacional de Educação. Deliberação 10.814, comentei, inclusive eu tenho que terminar de fazer comentários sobre vários artigos, né, que a gente também já fez em outros tempos. Vou dar uma atualizada aí nos vídeos. Que estabelece normas para a educação, sistema educacional estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Lei Federal número 8.069, que é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal número 12.965, esse aqui também eu vou fazer um vídeo, não tem no canal. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Vai cair? Com certeza, meu amigo. Lei Federal 93/94, né? LDB. Né? LDB. Lei Federal 13.415, reforma do ensino médio, né? Reforma do NEM, novo ensino médio, ou NEM. Lei Federal número 14.113, que é do Fundeb. Muito importante também a questão do Fundeb. Eu julgo pertinente esse conteúdo, é um conteúdo que é cobrado em relação aos outros concursos. Poderia ter mais legislações, por exemplo, legislações estaduais, não sei o que, né? Específico de IMS, Estatuto de Servidores, Parará, Código de Ética, não sei o que, Constituição do Estado. Então, assim, tem muita coisa que não foi colocada, eu acho que ajudou um pouquinho os candidatos. Tá? Então, faça a leitura, pessoal, o vídeo ficou muito longo. Em outros vídeos subsequentes eu comento mais coisas em relação ao certame. Valeu? Um forte abraço, compartilhe para os colegas e colegas, as professoras e os professores, educadores, acadêmicos. Vamos sempre pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu! Se gostou, compartilhe.